Olá! Hoje a gente vai desvendar os princípios do direito empresarial brasileiro, mas de um jeito um pouco diferente. Vamos seguir a jornada de uma pessoa empreendedora. A gente vai ver passo a passo como a lei organiza, protege e, claro, define o mundo dos negócios aqui no Brasil. Essa é uma pergunta que, olha, muita gente se faz. E a resposta ela não é tão simples assim, não. Ela está num conjunto de regras que, acredite, evoluiu durante séculos. E para a gente entender como a lei funciona hoje, primeiro a gente precisa dar uma espiadinha em como tudo isso começou. Então vamos lá. Nosso primeiro ato é a faísca. É aqui que a gente vai na origem de tudo para entender qual é a ideia central, sabe? Aquela que molda o direito empresarial que a gente conhece hoje. A história aqui é bem legal. Antigamente, lá na era medieval, a lei olhava para quem era a pessoa. Era a chamada teoria subjetiva. Ah, você é um comerciante registrado? Então a lei é para você. Depois, lá para 1850, o foco mudou. Passou a ser o que a pessoa fazia, com uma lista específica de atos de comércio. Era a teoria objetiva. Mas o grande pulo do gato veio mesmo em 2002, quando o Brasil adotou a teoria da empresa, que veio lá da Itália. E é essa que está valendo até hoje. E aqui está a grande virada de chave. Com a teoria da empresa, o foco não é mais na pessoa nem numa lista de atividades. O que importa é a empresa em si, ou seja, a atividade econômica organizada. Em vez da lei perguntar quem é você ou o que você fez, ela passou a perguntar como você se organiza para produzir. É uma mudança de perspectiva total, né? Ok, com essa base bem definida, a gente chega no ato 2 para conhecer a figura principal dessa história. Quem empreende, ou como a lei chama, o empresário. Vamos ver quem legalmente pode assumir esse papel. Essa definição vem direto do nosso Código Civil, lá no artigo 966. Esse artigo é o coração do conceito. Mas, vamos combinar, lendo assim parece meio complicado. Então, que tal a gente quebrar essa definição em pedacinhos para entender o que ela significa na prática? Essa definição se apoia em 4 pilares. O primeiro é o profissionalismo, ou seja, não é um bico de fim de semana. É uma atividade feita com habitualidade. O segundo, a atividade econômica. O objetivo aqui é gerar lucro. O terceiro, e talvez o mais importante, é a organização. É a capacidade de juntar e gerenciar capital, mão de obra, insumos. E, por fim, o quarto pilar é a produção ou circulação, que é basicamente colocar algo no mercado. Se faltar um desses 4 para a lei, não existe empresário. E aqui tem uma distinção que pega muita gente. Uma coisa é ter capacidade para ser empresário. Outra, bem diferente, é não ter nenhum impedimento legal. Por exemplo, um menor emancipado tem capacidade, mas um juiz, mesmo com toda a capacidade civil do mundo, é legalmente impedido. Percebe? São como 2 verificações diferentes que a lei faz. Mas sempre tem um mais, né? A lei abre uma exceção muito importante para as atividades puramente intelectuais. Pensa num advogado, num médico no seu consultório ou num artista. Eles, em regra, não são considerados empresários. Agora, qual é a exceção da exceção? Quando a profissão se torna um elemento de empresa. Imagine esse médico abrindo um hospital gigante. A organização fica tão complexa que ela se sobrepõe à atividade intelectual. Aí sim, ele passa a ser visto como empresário. Certo, nossa figura empreendedora já está definida. No ato 3, a gente vai analisar o que essa pessoa constrói, o estabelecimento empresarial e todos os seus elementos de identidade. O Código Civil dá uma definição bem ampla aqui. Estabelecimento não é só um endereço, a loja física. É todo o conjunto de bens que se organiza para fazer o negócio girar. Isso inclui as máquinas, o estoque, mas também os bens que a gente não pega na mão, como a marca e o ponto comercial. É tipo o kit de ferramentas completo do negócio. E este slide ajuda a gente a não confundir as coisas, o que é super comum. Vamos lá. Nome empresarial é como se fosse o RG da empresa, sabe? Registrado na junta comercial e com proteção só no estado. O título do estabelecimento é o nome que está na fachada, o nome fantasia do lugar. E a marca é o que identifica os produtos e serviços. Essa sim, se registrada no INPI, tem proteção no Brasil inteiro. São 3 coisas bem diferentes com registros e proteções próprias. Mas uma empresa não fica parada no tempo, né? No ato 4, em movimento, a gente vai ver o que acontece quando o negócio muda de mãos, ou seja, quando o estabelecimento inteiro é vendido. O nome que o direito dá para a venda do estabelecimento como um todo é trespasse. E atenção, isso não é só vender umas máquinas ou estoque, é transferir toda aquela unidade de produção organizada. E como dá para imaginar, uma operação desse tamanho tem regras bem específicas.
E a regra de ouro do trespasse, sem dúvida, é a cláusula de não concorrência. Por padrão, quem vende o negócio fica proibido de concorrer com quem comprou por 5 anos. Essa regra já vem de fábrica no negócio, a não ser que o contrato diga o contrário, claro. A ideia é proteger o valor daquilo que foi comprado, incluindo a clientela. E as dívidas antigas, como ficam? Quem compra assume todas as dívidas que já estavam na contabilidade. Mas, para proteger quem tem a receber, a pessoa que vendeu não sai de cena na hora. Durante 1 ano, ela continua solidariamente responsável. Isso quer dizer que, nesse período, o credor pode cobrar a dívida tanto do dono antigo quanto do novo. É uma garantia dupla. Finalmente, no nosso ato 5, a gente vai falar sobre como proteger a base de tudo, a defesa do ponto comercial. Uma ferramenta jurídica importantíssima para a estabilidade de qualquer negócio físico. Imagina a cena. Um restaurante passa anos construindo uma clientela fiel num lugar, que acaba virando super valioso por causa disso. Aí, o contrato de aluguel acaba. O que impede o dono do imóvel de simplesmente não renovar e ficar com todo aquele valor para ele? Pois é, a lei pensou nisso e criou uma proteção. Essa proteção tem nome, é a ação renovatória. Com ela, dá para forçar a renovação do aluguel, mas a lei é super rigorosa. Os requisitos são cumulativos, ou seja, tem que ter todos eles. Contrato escrito de no mínimo 5 anos, está no mesmo ramo há pelo menos 3, e o mais crucial de todos, o prazo. É preciso entrar com a ação numa janela de tempo muito específica, entre 1 ano e 6 meses antes do contrato acabar. Perdeu esse prazo? Já era. Perdeu o direito. É uma proteção poderosa, mas que exige muita atenção. E, para a gente fechar, fica a reflexão. A teoria da empresa nasceu numa época de fábricas e lojas físicas. Mas e hoje, no mundo de negócios que são 100% virtuais? Como é que conceitos como estabelecimento ou ponto comercial se aplicam a um e-commerce ou a uma startup de software? A verdade é que a lei está sempre correndo para se adaptar a essa nova realidade, o que prova que esses princípios que a gente viu aqui são a base para a gente entender não só o presente, mas também o futuro dos negócios.